Então, senhores, continuamos com a nossa aula referente a procedimentos de licitação e contratos administrativos, agora efetivamente adentrando aos contratos administrativos, conforme estabelecido também pela Lei 8666, especificamente pelo artigo 54 e seguintes dessa legislação. Para falar em contratos administrativos, antes de mais nada, a gente precisa saber, afinal de contas, o que são contratos. E aqui é importante a gente fazer uma definição, melhor dizendo, uma distinção de contratos em relação a convênios. São coisas diferentes e que merecem as diferenciações. O contrato, senhores, se caracteriza por ser um acordo entre partes com vontades opostas. Vejam bem, no contrato nós temos partes com vontades opostas. Um quer comprar, quer pagar pela compra, o outro quer vender, quer receber pela venda. Então nós temos vontades opostas que entram em acordo e a partir daí firmam um contrato. Um quer prestar o serviço e receber, outro quer tomar o serviço e pagar. Nós temos vontades opostas que entram em acordo e firmam um contrato. Isso tem uma leve diferenciação em relação aos convênios, porque os convênios são acordos entre partes com vontades idênticas, tá? Quando nós temos diferentes grupos que querem um mesmo fim, a administração pública quer prestar um serviço, uma ONG quer prestar o mesmo serviço, eles podem firmar um convênio de cooperação entre si, mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu quero falar de contratos. O que são contratos, portanto, são acordos entre partes com vontades opostas. A administração pública, no exercício de suas atividades, vai firmar inúmeros contratos. A administração pública firma contratos cotidianamente. Desde o prefeito, quando assina um contrato com uma empresa para recolhimento de lixo das ruas, até o Banco do Brasil, quando faz uma apólice de seguro. A Caixa Econômica Federal, quando vende uma caderneta de poupança, ela firma contratos. O Poder Público Federal, a União, quando compra caças de um país estrangeiro, firma contratos. Ou seja, nós temos contratos das mais diversas naturezas firmados pela administração pública. Neste sentido, senhores, é importante que nós atentemos para o que sejam contratos da administração. O que são contratos da administração? São todo e qualquer acordo de vontades opostas firmados pela administração pública. Ou seja, contratos da administração são todos os contratos firmados pela administração pública. Desde o contrato da Caixa Econômica Federal para vender uma caderneta de poupança, até o contrato do presidente da República para adquirir caças para reformular a nossa Força Aérea. Tudo isso são contratos da administração. Todos os contratos envolvendo a administração pública. E contrato administrativo, o que é? Bom, senhores, mencionei a vocês no primeiro dia de aula. O regime jurídico administrativo coloca a administração pública numa situação de superioridade em relação aos particulares. Superioridade de quê? Superioridade de prerrogativas, superioridade de poderes, superioridade de possibilidades. O direito confere à administração pública uma situação privilegiada em relação às outras partes. Pois bem, os contratos administrativos são aqueles contratos em que a administração pública atua com superioridade. São aqueles contratos em que a administração vai gozar de prerrogativas específicas. São os contratos regidos pelo regime de direito público. São contratos firmados pela administração pública nessa qualidade. Na qualidade de administração pública. No gozo de prerrogativas exclusivas em relação ao particular. Com superioridade em relação ao particular, junto a pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de fins públicos, para a consecução de fins da sociedade,
Segundo... Opa, só um pouquinho. Bati aqui, perdão. Bom, segundo regime de direito público. Senhores, vejam bem, os contratos em geral, eles são regidos pelo direito civil. Eles são regidos pela teoria geral dos contratos. Eles são regidos pelo direito privado. Os contratos administrativos, portanto, serão aqueles regidos pelo regime de direito público, mais especificamente pela Lei 8666. Pergunta de prova: todos os contratos firmados pela administração pública são de direito público? Todos os contratos da administração são contratos administrativos? Não. Existem inúmeros contratos firmados pela administração pública que são regidos pelo direito privado. O Banco do Brasil, quando vende caderneta de poupança, a Petrobras, quando vende combustível, exerce uma atividade como se fosse uma empresa convencional. Os seus contratos têm natureza de direito privado e, portanto, surtem efeitos de acordo com o direito privado. A partir daí é muito importante que a gente atente à diferença entre contratos típicos de direito privado e contratos administrativos propriamente ditos. Senhores, olhem só, para a gente fazer essa distinção, a gente tem que atentar às características dos contratos. Os contratos administrativos possuem algumas características peculiares. Algumas das características dos contratos são inerentes aos contratos em geral. Olha aqui. Os contratos administrativos, assim como os contratos privados, eles são consensuais. Primeiro ponto, eles exigem um consenso. O ato administrativo, já mencionei em aula anterior, o ato administrativo ele é unilateral. O ato administrativo é uma imposição da administração pública. É imperativo, goza do atributo da imperatividade, segundo o qual não exige concordância por parte do destinatário. Aqui sim, aqui se exige concordância. Aqui se exige que o particular concorde. Nós temos, portanto, a exigência de uma consensualidade. Quando um não quer, dois não contratam. A ideia é muito simples. O contrato é comutativo, no sentido de que ele impõe direitos e obrigações para ambas as partes. Ou seja, o contrato ele é mutual. No momento em que eu firmo um contrato, eu faço nascer para mim uma obrigação e concomitantemente um direito. Da mesma parte, eu faço nascer para a parte inversa uma obrigação e um direito. Justamente por isso eu posso dizer, já vou passar aqui para o item 4, o contrato é oneroso. O contrato sempre será oneroso, via de regra. Significa que toda prestação exige uma contraprestação. O contrato é formal, no sentido de que ele formaliza a assunção de obrigações e direitos por ambas as partes contratantes. E por fim, o contrato é intuito personae. Significa que o contrato faz nascer direitos e obrigações exclusivamente entre as partes contratantes. Se eu contratei o fulano, as obrigações se resumem a mim e ao fulano. Se o fulano terceirizou o serviço, o problema é dele. Eu vou reclamar dele porque a minha relação contratual é com ele. Ou seja, num contrato, as relações, ou melhor, as obrigações, os efeitos não se expandem a terceiros. Tá bem. Os contratos administrativos têm todas essas características aqui. Só que o que distingue o contrato administrativo de todos os outros são essas características específicas. Primeiro lugar, nós temos a administração pública atuando na condição de administração pública, ou seja, com superioridade em relação aos particulares. Nós não temos aqui a administração pública agindo como uma empresa comum, como é o caso do Banco do Brasil, que age igualzinho o Santander quando vende uma caderneta de poupança. Quando a Caixa Econômica Federal vende um financiamento, age igualzinho o Bradesco. É igual uma empresa privada.
O contrato administrativo não. Ele tem a administração pública como parte, justamente na condição de administração pública, no gozo de superioridade em relação aos particulares, ou seja, mediante regime de direito público. É, por exemplo, o contrato que a prefeitura firma junto a uma empresa para a coleta de lixo das ruas. É o contrato que o Estado firma junto a uma empresa para o fornecimento de alimentação para um presídio e assim sucessivamente. Sempre terá uma finalidade pública. O contrato administrativo sempre terá uma finalidade pública, diferente do contrato do Banco do Brasil quando vende, por exemplo, caderneta de poupança. Qual é a finalidade pública que nós temos aí? Nenhuma. Nós temos finalidade privada dos dois lados. Nós temos o interesse pessoal do correntista, nós temos o interesse do Banco do Brasil em obter o lucro correspondente àquela operação e acabou. Existe finalidade pública nisso? Não. O detalhe é o seguinte, quando eu falo em finalidade pública, eu devo conceber duas finalidades distintas. Uma finalidade direta e uma finalidade indireta. A finalidade direta, ela ocorre quando é atendido o interesse da própria população. Imaginem, por exemplo, um contrato em que se contrata a construção de uma ponte para atender uma vila de um determinado município. Quem é que vai ser beneficiado com isso? A própria população. Portanto, eu tenho uma finalidade pública direta. Sem problema nenhum, até aqui tudo tranquilo. Agora, o contrato, ele pode atender a uma finalidade pública indireta, na medida em que beneficia a administração pública. A finalidade pública indireta, portanto, ela vai se dar quando o beneficiado for a própria administração. Por exemplo, o contrato para um software de informática que vai racionalizar o sistema de arrecadação de tributos do município. Quem é que vai se beneficiar com isso? A administração pública e indiretamente a população toda. Pergunta de prova. Nos contratos administrativos poderá ser atendido também o interesse da administração pública? Sem dúvida nenhuma. Agora, se cair na prova que poderá ser atendido o interesse do administrador, da autoridade administrativa, aí não. Ou seja, o interesse da administração também pode ser atendido por meio dos contratos administrativos e dos atos administrativos em geral. Tá bem? Por quê? Porque existe uma finalidade pública indireta aí atendida. O contrato administrativo é, via de regra, um contrato de adesão. Lá no procedimento de licitação, lá no edital, no instrumento convocatório, já vem uma cópia do esboço do contrato. Cabendo às partes interessadas, após o procedimento de licitação, única e tão somente aderir. E naquele esboço vão ser colocados os dados da empresa vencedora e os dados da proposta. Ponto. Acabou. Não existe a possibilidade de negociação. Nós vemos, portanto, que nós temos uma superioridade da administração pública em relação ao particular. Mutabilidade. Senhores, o contrato administrativo é unilateralmente modificável. A administração pública pode modificar o contrato. A administração pública pode rescindir o contrato unilateralmente. A administração pública pode anular o contrato unilateralmente. A administração pública, portanto, tem possibilidades que nós não temos num contrato privado. Isso é a superioridade da administração em relação aos particulares. A administração tem uma série de prerrogativas, em relação aos particulares. Eu vou trabalhar essas prerrogativas dentro em breve. E por fim, a presença das cláusulas exorbitantes. Senhores, 90% do conteúdo contratos administrativos está aqui, nas cláusulas exorbitantes.
Quem entende as cláusulas exorbitantes entende os contratos administrativos. E é justamente isso que nós vamos trabalhar a partir de agora. O que são cláusulas exorbitantes? Cláusulas são itens. Cláusulas são dispositivos. Exorbitantes é o que exorbita, o que excede, o que extrapola, o que exagera. Cláusulas exorbitantes são aquelas cláusulas que exorbitam da teoria geral dos contratos. Atenção aqui em mim, parem de anotar. Parem de anotar. Cláusulas exorbitantes são aquelas cláusulas que num contrato entre particulares não seriam aceitas. Cláusulas exorbitantes são aquelas que não são admissíveis na teoria geral dos contratos, que exorbitam os contratos entre particulares e que somente podem ser admitidas em contratos administrativos para beneficiar a administração pública. Olhem o que nós temos aqui. Antes, só um pouquinho. Cláusulas exorbitantes. São cláusulas exorbitantes aquelas que exorbitam, extrapolam as cláusulas comuns dos contratos privados e, portanto, não seriam nestes contratos admissíveis. Prossigo. São prerrogativas especiais da administração pública. São poderes especiais da administração pública, decorrentes do regime jurídico de direito público. Senhores, aqui uma pergunta muito importante, já caiu 2 vezes em provas de concursos diversos. As cláusulas exorbitantes são impostas pela administração pública ao particular? Não. São cláusulas estabelecidas por lei. É a lei que estabelece essas cláusulas em favor da administração pública. Eu já vou analisar quais são essas cláusulas. Prossigo. Decorrentes do regime jurídico, ou seja, elas decorrem da lei aplicável aos contratos administrativos, a que submetidos os contratos administrativos. Tá bem? Agora eu vou voltar um pouquinho, senhores, ao artigo 54. Olhem só, artigo 54, já dá por si só uma boa questão de prova. Diz aqui, os contratos administrativos, vejam, não estou falando de contrato da administração. Eu estou falando de contrato administrativo propriamente dito. Aquele que tem a administração pública com superioridade em relação aos particulares. De que trata esta lei? Regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público. Pessoal, eu não preciso salientar para vocês a diferença entre direito público e direito privado, mas vou fazê-lo apenas para situar todo mundo. O direito público estabelece uma discrepância entre o poder público e o particular. O direito privado enfatiza o equilíbrio entre as partes. Aqui nós estamos falando de direito público. A Lei 8666 propositalmente estabelece um desequilíbrio em favor da administração pública, aplicando-se-lhes supletivamente, subsidiariamente, secundariamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Tá? Então, se aplica o direito público e subsidiariamente naquilo que o direito público for omisso, for falho, aplica-se o direito privado. Muito bem. Senhores, o artigo 55 fica para uma leitura individual, não vou adentrar especificamente a ele, fala das cláusulas necessárias, são cláusulas necessárias em todo o contrato, vocês nem devem estar enxergando aí, mas vocês têm no material de vocês, fica para leitura individual, não vou me ater a isso aqui, tá? Vou ficar nas cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes, prerrogativas estabelecidas por lei para beneficiar exclusivamente a administração pública. Quais são essas cláusulas exorbitantes? As cláusulas exorbitantes, vejam bem, que não são impostas pela administração, mas são estabelecidas pela legislação, elas são 7. São 7.
Olhem só. Alteração unilateral das cláusulas contratuais, rescisão unilateral, fiscalização e ocupação de bens do contratado, aplicação direta de penalidades, anulação, restrição ao uso da exceptio non ad impleti contractus e exigência de garantia. Comecemos, senhores. Alteração unilateral dos contratos administrativos. Antes de mais nada, tá? Antes de ir diretamente às cláusulas exorbitantes, eu gostaria que vocês pegassem o artigo 58. Artigo 58 da Lei 8666. Todos encontraram o artigo 58? Olha só, o artigo 58 já traz várias, não traz todas, traz várias das cláusulas exorbitantes. Diz aqui: o regime jurídico dos contratos administrativos, instituído por esta lei, confere à administração, em relação a eles, a prerrogativa de, olhem só, prerrogativas especiais da administração pública em relação aos contratos administrativos. Olha só: modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, etc, etc. Rescindi-los unilateralmente nos casos especificados no inciso 1º do artigo 79, fiscalizar-lhes a execução, aplicar sanções motivadas pela inexecução. E o inciso 5º eu vou ler depois, aqui é muito extenso, só chamei a atenção por agora para vocês saberem que o artigo 58 estabelece algumas das cláusulas exorbitantes. Tá bem. Senhores, eu vou voltar aqui, tá? Porque eu vou falar da primeira cláusula exorbitante. Alteração unilateral dos contratos administrativos. Lhes pergunto. Firmo um contrato com vocês, estou vendendo um carro. Posso alterar esse contrato unilateralmente? Dizer, olha, eu sei que eu tinha que te entregar o carro ontem, mas eu vou entregar só semana que vem, dane-se. Concorde ou não concorde, o problema é teu. Não, não posso. A administração pública pode alterar o contrato. Em situações específicas, não é qualquer alteração. A alteração unilateral dos contratos está prevista no artigo 65. Prevista no artigo 65. Prevista no artigo 65, que diz o seguinte, olhem só. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. Inciso 1º, unilateralmente pela administração. Letra A, olhem só. Quando houver modificação do projeto ou das especificações para a melhor adequação técnica aos seus objetivos. Senhores, imaginem o seguinte, contrato uma empreiteira, tá, para construir uma escola. Só que durante a obra, eu descubro que aquele terreno é mais arenoso do que se supunha. Eu descubro que aquele terreno precisa de fundações mais profundas. Portanto, há necessidade aí de uma alteração do projeto. E isso possibilita que a administração pública altere o contrato independentemente do contratado concordar ou não. O contratado vai dizer, ah, não, eu não faço esse tipo de fundação. O problema é teu. Tu vai fazer. Vai receber a mais por isso? Claro que sim. É óbvio que sim. Senhores, não haverá alteração unilateral do contrato sem o reequilíbrio econômico-financeiro. Também não é uma imposição e a empresa que se lixe. Não é assim, mas há a possibilidade de alteração unilateral do contrato em função de alteração do projeto. Exemplo, no caso de ter que aumentar as fundações de uma determinada obra pública. Segunda hipótese, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta lei. Tá? Então vejam bem, senhores, eu vou colocar aqui, eu vou colocar, portanto, alteração unilateral dos contratos. Então, quando nós tivermos
uma modificação do projeto e quando nós tivermos, portanto, uma mudança quantitativa. Uma mudança quantitativa. Mas aí vem aquela dúvida. Poxa, mas aí então a administração pública faz uma licitação para vender, sei lá, 30 lâmpadas. Só que aí depois modifica o contrato para comprar 300 lâmpadas? Pode isso? Não, não pode. Artigo 65, parágrafo 1º. Artigo 65, parágrafo 1º, diz o seguinte: o contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras até 25% do valor inicial atualizado do contrato. E no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% para seus acréscimos. Então vejam, essa modificação quantitativa aqui é de 25% para mais ou para menos, ou então de 50% para mais no caso de reforma. É isso. É isso. Sem fato superveniente. Sem a necessidade de fato superveniente. Só tu vai ter que demonstrar a necessidade dessa alteração contratual. Vai ter que demonstrar a necessidade dessa alteração contratual. De alguma forma ou de outra. Tá bom? Senhores, olhem só. O mesmo artigo 65, por favor, parágrafo 6º. Artigo 65, parágrafo 6º. Olhem só. Diz ali: em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Ou seja, se tiver um aumento do quantitativo contratado, vai ter que aumentar também o valor global do contrato. Obviamente, a empresa não vai ser prejudicada por isso. Vamos voltar ao artigo 58, por favor. Vamos voltar ao artigo 58. O artigo 58, no seu parágrafo 1º, diz o seguinte, olha lá, parágrafo 1º do artigo 58. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. Professor, não entendi mais nada. A ideia é a seguinte: eu posso aumentar a quantidade de lâmpadas até 25%, mas eu não posso aumentar o valor de cada lâmpada. Eu não posso diminuir o valor de cada lâmpada. Se eu contratei no começo 1.000 lâmpadas, eu posso aumentar para até 1.250, ou eu posso diminuir para 750, mas eu não posso modificar o valor de cada lâmpada. Não unilateralmente. Me fiz entender aqui? Eu não posso modificar as condições de pagamento. Eu não posso modificar a forma de cálculo da correção monetária. Não. Cláusulas econômico-financeiras não podem ser alteradas unilateralmente. Parágrafo 2º do mesmo artigo 58. Na hipótese do inciso 1º deste artigo, que fala sobre a alteração unilateral dos contratos, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. Serve como uma garantia para a empresa, para garantir, portanto, que a empresa não vai ser prejudicada em função de contratos firmados com a administração. Muito bem. Senhores, essa é a possibilidade de alteração unilateral dos contratos administrativos. Volto ao artigo 65, peguem mais uma vez o artigo 65, eu vou ler mais uma vez o caput do artigo 65, que diz: os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. Nós trabalhamos agora só o inciso 1º. O inciso 2º fala sobre as hipóteses de alteração consensual.
As hipóteses de alteração amigável, eu vou trabalhar agora essas hipóteses? Não, fica daí para leitura individual por parte de vocês, tá? Mas poderá ocorrer por acordo entre as partes, quando conveniente, a substituição de garantia, blá blá blá, blá blá blá, aí fica por conta de cada um. Segunda cláusula exorbitante. Deixa eu voltar ali, só um pouquinho. Segunda cláusula exorbitante, lá, senhores, rescisão unilateral dos contratos administrativos. Senhores, vejam só. Os contratos, eles firmam obrigações e direitos entre as partes contratantes. E a sua rescisão, ela somente poderá se dar mediante acordo entre as partes ou determinação judicial. Se por um acaso alguém descumprir alguma obrigação num contrato firmado, a parte adversa, a parte credora, deverá pleitear a rescisão do contrato pela via judicial. A administração pública não. A autoexecutoriedade dos atos administrativos, lembram-se disso? Os atos administrativos são autoexecutórios. Significa que a administração pública, ela diz e ela própria executa as suas determinações. E isso diz respeito, inclusive, com a rescisão dos contratos administrativos. Por meio de ato unilateral, a administração pública pode decretar a rescisão do contrato administrativo em virtude do descumprimento de cláusulas contratuais por parte do contratado. Senhores, artigo 79, aqui eu vou precisar de um pouquinho de atenção de vocês porque é meio complexo, tá? Artigo 79 da Lei 8666. Artigo 79. O que diz o artigo 79? Diz o seguinte, olhem só. A rescisão do contrato poderá ser, inciso 1º, determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados nos incisos 1 a 12 e 17 do artigo anterior. Calma, já vamos ao artigo anterior. Inciso 2º, amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a administração. As partes podem consentir, olha, não está legal para vocês, não está legal para mim, deixa assim, fica cada um para um lado. Pode isso? Pode. E terceiro, judicial, nos termos da legislação. A empresa que se sentir prejudicada pelo descumprimento da administração pública terá que pleitear judicialmente. A empresa não pode declarar unilateralmente a rescisão, deverá pleitear judicialmente. Tá. Então nós temos três formas de rescisão: unilateral, por parte da administração pública, amigável e judicial, quando os dois manifestam interesse nisso. Muito bem, senhores. Vamos falar do que nos interessa. Rescisão unilateral. Mais uma vez, inciso 1º. Determinada por ato unilateral escrito da administração, nos casos enumerados nos incisos 1 a 12 e 17 do artigo anterior. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão para o artigo anterior, que é o 78, obviamente, vocês já perceberam isso, né? Antes do 79 vem o 78. E vão destacar os incisos 1 a 12 e também o 17. Mas aí eu vou sugerir o seguinte, senhores, olhem só. Vocês vão colocar um marca-texto, tá? Só um marca-texto, simples, dos incisos 1 a 12 e o 17. Tá? 1 a 12 e o 17. Só. Vocês têm 14 segundos para fazer isso. Não passou os 14 segundos ainda, mas vamos tocar o barco, tá? Senhores, se a gente pegar
essas hipóteses do artigo 78, nós vamos perceber que dos incisos 1 a 11, eu falei 11, não 12, do 1 a 11, nós verificamos culpa por parte do contratado. Agora, dos incisos 12 até o 17, nós não temos culpa por parte do contratado. Olhem só, artigo 78. Artigo 78, vejam como é importante trabalhar com a lei na hora de ver esse conteúdo. Artigo 78, constitui motivo para a rescisão do contrato: não cumprimento das cláusulas contratuais, cumprimento irregular das cláusulas contratuais, lentidão do seu cumprimento, atraso injustificado no início da obra, paralisação da obra, subcontratação total ou parcial, blá blá blá, não admitidas no edital e no contrato, desatendimento das determinações regulares da autoridade designada, cometimento reiterado de faltas, decretação de falência, dissolução da sociedade ou falecimento e alteração social ou modificação que prejudique a execução do contrato. Vejam, todas essas hipóteses trazem consigo uma culpa por parte da empresa contratada. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esses incisos 1 a 11 e vão colocar algum destaque diferente. Um asterisco, uma sublinha, ou uma chave ligando eles, o que vocês quiserem. Por quê? Porque isso é importante. Agora, senhores, antes de fazerem isso, me acompanhem aqui. Artigo 79 mais uma vez. Artigo 79 mais uma vez, parágrafo 2º. Parágrafo 2º do artigo 79. O que diz? Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos 12 a 17 do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a... Senhores, o que eu quero dizer? Dos incisos 12 e 17, a administração pode rescindir unilateralmente o contrato, mas vai ter que indenizar o particular. Por quê? Porque não tem culpa do particular aí. Eu vou pegar um exemplo, tá? Vou pegar um exemplo. A administração pública contrata uma empresa para fazer a pintura do prédio da administração municipal. A prefeitura contratou, tá lá pintando. Só que aí no meio da pintura pega fogo o prédio. Pega fogo o prédio vai todo ao chão. Rescinde-se o contrato. A partir daí, rescinde-se o contrato. Motivo de força maior ou caso fortuito. A empresa tem alguma coisa a ver com o pastel? Não. Rescinde-se, mas se deve indenizar a empresa pelos prejuízos que suportou, pelo quanto de trabalho já prestou e assim sucessivamente. Me fiz entender aqui? Então vejam a diferença. Existem hipóteses em que a administração pública pode rescindir unilateralmente o contrato e mesmo assim vai ter que indenizar o particular. Essa é a rescisão unilateral do contrato administrativo conforme estabelecido pelo artigo 79 da Lei 8666. Tá bom? Muito bem. Próxima cláusula exorbitante, fiscalização e ocupação de bens do contratado. Tá? Fiscalização e ocupação de bens do contratado. Senhores, aqui, ó. Chegando nesse ponto, gostaria de primeiramente mencionar os artigos 67 e 68. Primeiramente, mencionar os artigos 67 e 68. O artigo 67 vai dizer que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração. Esse representante da administração é o que nós chamamos de gestor do contrato. Anotem aí. Podem colocar aí do lado. Gestor do contrato. Especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. Então, na hora de contratar um serviço de informática, a administração pública terá que colocar algum servidor com know-how em informática
com conhecimento em informática para fiscalizar a execução do contrato. E vejam só, esse cara vai ter acesso às instalações da empresa. Esse cara vai ter acesso às instalações do prestador de serviço. Esse cara vai ter um canal direto de comunicação com um preposto da empresa. Olhem só, artigo 68 agora. O contratado deverá manter preposto, aceito pela administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato, para fornecer informações, para servir de, como dizem os pleonastas, elo de ligação. Para servir de comunicação, para servir de interlocução, tá? Pois bem, até aqui nada de muito diferente, né? Nos contratos privados também existem essas cláusulas, mas o que chama bem a atenção é o artigo 58, inciso 5º. Aqui nós temos uma perspectiva peculiar. Por quê? Porque a administração pública pode tomar conta dos bens da empresa contratada. Senhores, o regime jurídico dos contratos administrativos, instituído por esta lei, confere à administração em relação a eles a prerrogativa de, inciso 5º, olhem só, nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato. Na hipótese da necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. Senhores, vejam bem, do que eu estou falando? Estou falando de ocupação temporária. Ocupação temporária. Essa ocupação temporária, ela diz respeito a bens, equipamentos, imóveis e, inclusive, pessoal. Ou seja, empresa, sai daí que eu vou tomar conta do pardieiro. Sai daí que eu vou tomar conta dessa bagunça. E quais são as hipóteses que legitimam essa ocupação temporária? Duas hipóteses. Em primeiro lugar, para acautelar investigação. Imaginem, por exemplo, que uma empresa de distribuição de energia elétrica esteja cometendo irregularidades no serviço. Esteja entregando uma energia com uma oscilação elétrica muito grande, muito elevada e com muitas quedas, com muitas falhas. A administração pública, com o objetivo de investigar, pode chegar e dizer, ó, só um pouquinho, nós vamos tomar conta. Essa ocupação temporária não precisa ser da empresa inteira, pode ser só de uma parte, só de uma subestação, só de um ponto específico, tá? No caso, é uma intervenção para a gestão? Não necessariamente, pode ser na execução, não necessariamente na gestão, mas sim, é uma hipótese de intervenção, sem dúvida. Por quê? Porque vai ocupar coercitivamente, a empresa não tem que aceitar, ela não tem que concordar. A administração pública simplesmente vai dizer, ó, nós vamos tomar conta. Peguemos um outro exemplo, coleta de lixo das ruas. Imaginem que o município descobre que eles estão depositando o lixo em local inadequado, sorrateiramente. A administração pública pode tomar conta dos equipamentos para quê? Para investigar, para saber, ó, tá indo tudo pro aterro sanitário mesmo ou estão desviando outra coisa e colocando lá na margem do rio? Pode, para acautelar a investigação. Nos níveis municipais, estaduais, federais? Todos, a lei 8666 é uma lei nacional, se aplica a todos os âmbitos da administração pública. E a segunda hipótese é para garantir a continuidade do serviço, no caso de rescisão. Imagina que descobriram, realmente, os caras estavam depositando lixo nas margens de um rio.
um crime ambiental gravíssimo, rescinde o contrato imediatamente. Aí até fazer uma outra licitação para uma outra empresa vai levar 5, 6 meses. Então tá, a própria administração pode tomar conta dos bens para dar andamento ao serviço enquanto isso, até que seja feita uma nova licitação e firmado um novo contrato. São as duas hipóteses. Olha aqui, a cautelar apuração administrativa e também no caso de rescisão do contrato para garantir a continuidade. Me fiz entender? Vamos adiante. Próxima cláusula exorbitante, deixa eu voltar aqui. Aplicação direta de penalidades. Aplicação direta de penalidades. Senhores, na medida em que eu firmo um contrato, tá? Firmei um contrato, financiei um carro, só que eu não paguei as últimas parcelas do carro. Pode a financeira me aplicar penalidades unilateralmente? Não. Não. A financeira pode ir lá tirar o dinheiro da minha conta bancária a título de multa? Não. A administração pública pode aplicar penalidades. As penalidades são aquelas estabelecidas no artigo 87. Olhem aqui, tá? Olhem aqui. O que diz? Artigo 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções. E aqui, isso aqui pode cair em prova. Isso aqui pode cair em prova. Nós temos 4 sanções aplicáveis pelo descumprimento de cláusulas contratuais. A advertência. Primeiro, a advertência. Segundo, multa. Terceiro, suspensão temporária. E aqui já caiu em prova da OAB. Suspensão definitiva. Não, se é suspensão definitiva, não é suspensão. É suspensão temporária. Período não superior a 2 anos. Do direito de contratar, de participar de licitações, etc, etc. E declaração de inidoneidade. Para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e etc, etc. Senhores, qual é a diferença entre suspensão e declaração de inidoneidade? Elas têm efeitos semelhantes. Os efeitos são muito parecidos. Enquanto declarada inidônea, a empresa não pode participar de licitações. A empresa não pode contratar. Então, qual é a diferença? A diferença é que a suspensão tem prazo determinado, até no máximo 2 anos. A declaração de inidoneidade é enquanto perdurar a ilegalidade. Enquanto a empresa permanecer em débito com o poder público, ela permanecerá inidônea. Ela somente deixará de ser inidônea quando ela cumprir com a sua obrigação e quando deixar de ser devedora em relação ao erário público. Uma empresa foi contratada para construir uma rodovia. Não entregou a rodovia em tempo hábil. Ela será declarada inidônea a partir de então. Ela somente deixará de ser declarada inidônea no momento em que ela entregar o objeto contratado de maneira correta. São as 4 penalidades. Agora, voltem para o artigo 81, por favor. Ela tem que seguir essa advertência, momento adverte, depois tem que dar multa, requisito. Pergunta do colega, tem que seguir essa ordem obrigatoriamente? Não, não obrigatoriamente. Por quê? Porque o exercício do poder disciplinar, ele tem uma certa discricionariedade. Ou seja, vai depender da gravidade vai depender da gravidade da irregularidade. Mas, sim, dentro de uma ideia de razoabilidade, é sempre recomendável que primeiro se advirta e depois se aplique as demais penalidades. Mas nada impede que primeiro se advirta e depois já declare inidoneidade, se for o caso. Artigo 81. Aqui. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato
aceitar ou retirar um instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela administração caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. Olhem só, no momento em que eu faço uma proposta num processo de licitação, eu me comprometo com essa proposta. Então, se eu faço uma proposta num processo de licitação, ganho, e não assino o contrato depois, isso equivale ao descumprimento total do contrato. Eu poderei sofrer todas as penalidades previstas aqui no artigo 87. E isso sem prejuízo de ser chamado a empresa segundo colocado, depois a terceiro colocado, depois a quarto colocado e assim sucessivamente, até achar alguém que aceite firmar o contrato nos termos da proposta vencedora. Tá bom? Muito bem. Quinta cláusula exorbitante, restrição ao uso da exceptio non ad implete contractus. Restrição ao uso da exceptio non ad implete contractus. Senhores, essa expressão aqui eu trago ela em latim porque no exame da OAB eles gostam de pedir expressões em latim, muito embora eu prefira utilizar restrição ao uso da exceção de contrato não cumprido. O que é a restrição? O que é a exceção de contrato não cumprido? É aquela coisa, tu não pode me obrigar a cumprir minha parte do contrato se tu não cumpre a tua. A ideia é bem simples. Então imaginem, eu sou professor contratado aqui do verbo jurídico, supondo, hipoteticamente, que o verbo jurídico pare de me pagar. Ele pode me exigir que eu venha aqui prestar serviço? Não. Ó, tu não cumpre com a tua parte, então não vem obrigar que eu faça a minha. O que eu fiz agora? Eu me vali da exceção de contrato não cumprido. Contrato um advogado para mim. O advogado não faz a sua parte, não responde os meus processos e vem me exigir pagamento. Eu digo, não, tu não fez a tua parte, portanto, tu não pode vir obrigar eu a cumprir com a minha. Isso é a exceção de contrato não cumprido. Restrição, isso é a exceptio non ad implete contractus, tudo bem. A empresa particular, ela tem essa possibilidade de valer-se dessa cláusula, dessa exceção, restringida pelos termos da lei. Restringida ao quê? Ao intervalo de 90 dias. Significa o seguinte, a administração pública, no fringir dos ovos, tem o direito de atrasar por 90 dias as suas prestações, sem que a empresa contratada possa interromper os trabalhos e sem que possa rescindir o contrato. O artigo 78, que nós já trabalhamos, diz: constituem motivo para a rescisão do contrato. Aqui, inciso 15. O atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração, decorrentes de obras, serviços ou fornecimentos, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a empresa, passados 90 dias e apenas depois de passados 90 dias, ela pode cruzar os braços e dizer, ó, não vou mais trabalhar enquanto tu não regularizar todos os pagamentos, ou então pode pleitear judicialmente a rescisão do contrato. 90 dias. Uma empresa de coleta de lixo, por exemplo, uma empresa de coleta de lixo, ela é obrigada a ficar trabalhando por até 90 dias sem receber. Por isso que os contratos administrativos costumam ser mais caros que os contratos particulares, porque a empresa já tem que pensar numa gordura justamente para essas situações imponderáveis, digamos assim.
Porque o salário tem que continuar pagando normalmente. O fornecedor tem que continuar pagando normalmente. E aí, como é que faz? Pois não. Atrasou 90 dias fez o pagamento, tá? Ele passou 2 meses pagando, pode atrasar mais 90, pode ser. Olha, a questão é a seguinte, são pagamentos de 90 dias, ou seja, tu tem que pagar pelo menos 90 dias anteriores. Perfeito. Colocou em dia. Colocou em dia, tem que colocar em dia. Pagou mais 2 meses em dia. Certo. Pode atrasar mais 90 dias depois? Em princípio, sim. Aliás, isso é quase uma regra, acontece seguidamente. Acontece seguidamente. Campus da Universidade Federal de Santa Maria, lá apenas uma manifestação pessoal. Campus da Universidade Federal de Santa Maria tem prédios lá que já passaram por 4 empreiteiras diferentes. Todas quebraram. Todas quebraram. Por quê? Situações semelhantes a essa. Tem que pagar funcionário, tem que pagar fornecedor, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Não consegue pagar porque o dinheiro atrasa ou vem pingado. E aí quebra a empresa. É muito comum. Muito comum. Tá? Sexta cláusula exorbitante, anulação do contrato administrativo. Senhores, quando eu pretendo a anulação de um contrato ou mesmo a anulação de uma cláusula contratual, eu preciso pleitear judicialmente. As ações revisionais de contrato, que foram coqueluche há uns 10 anos atrás, foram muito frequentes, tinham o objetivo de questionar cláusulas consideradas ilegais, né? Questionavam cláusulas envolvendo juros que diziam-se abusivos, etc. Tudo judicialmente. Pois bem, a administração pública, ela pode anular o contrato unilateralmente. Ou então anular cláusulas contratuais unilateralmente. Aqui é importante entender que a anulação ela vai se dar quando houver ilegalidade. Olhem só, a anulação ela vai se dar sempre que nós tivermos uma ilegalidade. Quem é que está dizendo isso? Eu estou falando do artigo 53 da Lei 9784 de 1999. Vocês devem se lembrar, trabalhei em aula. A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade. Quando o ato for, portanto, contaminado por qualquer vício que torne ilegal, ele será anulado. Anulado significa excluído do mundo jurídico. Eu estou falando aqui também, senhores, da súmula 473 do STF. Tá? Portanto, quando for reconhecida a ilegalidade do contrato pela própria administração pública, ela poderá anulá-lo. E isso tem reflexo no artigo 59 da Lei 8666, que nos traz o seguinte: a declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos. Lembrando, anulação de atos administrativos, efeitos ex tunc, efeitos retroativos, está aqui. Ou seja, retroage a origem, desfazendo os efeitos que surgiram deste contrato, que ele ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. Porém, nós devemos considerar, pelo menos hipoteticamente, a possibilidade de a nulidade não se dar por culpa da empresa contratada. Existem hipóteses em que o contrato será anulado em função de um erro no procedimento de licitação que foi cometido por algum servidor da comissão de licitação. E aí? A empresa vai ser prejudicada? Não. O artigo 59, parágrafo único, vem nos dizer o seguinte: a nulidade não exonera a administração do dever de indenizar o contratado, pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada, e por outros prejuízos regularmente comprovados.
contanto que não lhe seja imputável, ou seja, contanto que essa ilegalidade não seja imputável à empresa, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa, de quem deu causa a essa ilegalidade, seja o prefeito, seja o secretário, seja o servidor do procedimento de licitação, da comissão de licitação, seja lá o que for. Vamos voltar um pouquinho, artigo 49. Artigo 49. O artigo 49, nós já lemos, fala sobre a revogação do contrato administrativo, fato superveniente e interesse público, já vi isso. Só que o artigo 49 também fala da anulação de contrato administrativo. O artigo 49 nos diz o seguinte: a autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. Ponto. Daqui para frente, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Tá bem. Por que eu chamei a atenção desse dispositivo aqui? Por que eu chamei a atenção disso? Por quê? Porque a anulação do procedimento de licitação induz a anulação do contrato posterior. Ou seja, se depois de firmado o contrato, depois de iniciada a execução do contrato, constatam que a licitação era ilegal, vão anular a licitação e o contrato junto. Parágrafo 2º do artigo 49. A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 desta lei, que fala sobre a impossibilidade, a eventual impossibilidade de responsabilização da empresa que não tiver culpa. Me fiz entender aqui? Difícil, senhores? Não, né? Não, não é difícil. Se vocês pegarem todas essas informações posteriormente, analisarem todos os dispositivos que forem destacados, vocês vão entender perfeitamente os contratos administrativos. Última cláusula exorbitante, a qual eu lhes confesso, não sei por que ela é considerada uma cláusula exorbitante. Talvez seja porque apenas a administração pública pode exigir garantia. Eu digo que não é uma cláusula exorbitante porque nos contratos particulares também existe exigência de garantia, né? Quando eu vou financiar um imóvel, eu tenho que dar o imóvel em alienação fiduciária ou em hipoteca. Quando eu vou financiar um carro, eu tenho que dar o carro em alienação fiduciária. O que é isso? Isso é garantia. Tá bem. Mas aqui diz o seguinte, artigo 56, olha só. A critério da autoridade competente, apenas para mencionar também, né? A Maria Silvia Zanella de Pietro concorda comigo e eu concordo com ela. Acho que é mais fácil dizer que eu concordo com ela. Tudo bem. É uma cláusula exorbitante, mas que é passível também de ser encontrada em contratos privados. Portanto, ela não é tão exorbitante assim. Ela é considerada exorbitante porque se encontra apenas em contratos, se encontra apenas a favor da administração pública. Não pode o particular exigir garantias da administração pública, exceto nas parcerias público-privadas, mas isso aí a gente vai trabalhar num outro momento. Prossigo. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, lá atrás, desde que previsto na licitação. Se não for pedido na licitação, não pode a administração pública depois exigir garantia. Poderá ser exigida a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. Ponto.
A administração exige. Agora, o contratado é que vai escolher qual a modalidade de garantia vai ser prestada. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. Tá? É o contratado que escolhe. Tá bem. Senhores, essa garantia aqui, o valor dela é ilimitado? Não, o valor dela não é ilimitado. O valor dessa garantia não é ilimitado. O valor da garantia, vamos ver se eu tenho aqui. Não, não tem aqui. O valor dessa garantia corresponde a 5% do valor global do contrato, no máximo 5% do valor global do contrato, ou, em caso de contratos de grande vulto, de grande complexidade, etc., 10%. Quem é que diz isso? Artigo 56, parágrafos 2º e 3º. Querem ver? Olhem só. Parágrafo 2º. A garantia que se refere o caput deste artigo não excederá 5% do valor do contrato. Blá, 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 blá. De vez em quando, o Verbo aqui coloca algumas aulas demonstrativas minhas no YouTube e a crítica que eu mais recebo é o excesso de blá, blá, blá que eu falo em sala de aula. Por que o cara fala tanto blá, blá, blá? Mas eu saber o que? É hábito. Para substituir palavrão, provavelmente, porque antes eu falava muito, aí eu tive que me conter, então eu tive que substituir por alguma outra coisa. Agora mais do que nunca, né? Porque o pessoal tá pegando até ligação privada. E pelo que eu entendi, falar palavrão hoje em dia é crime de lesa pátria. Então tô tendo que maneirar. Parágrafo 3º, blá, blá, blá. Então, quando eu falar blá, 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 vocês entendam que eu estou querendo. Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, etc, etc. Às vezes eu mudo para etc, etc, para não ficar muito blá, blá, blá. O limite da garantia previsto no parágrafo anterior poderá ser elevado para até 10%. É isso. É isso. Tá bem? Muito bem, senhores, para fechar então essa explanação sobre os contratos administrativos, a gente vê aqui então as cláusulas exorbitantes como sendo justamente aquelas cláusulas que concedem uma superioridade à administração em relação aos particulares, mas agora nós temos algumas garantias ao particular nos contratos administrativos. A superioridade da administração existe? Sim, mas não pode ser tal a ponto de afastar as empresas potencialmente contratantes com a administração. De uma forma ou de outra, a administração precisa dos contratantes. Justamente por isso se estabeleceu, né, a perspectiva da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, como uma garantia à empresa de que não vai ter prejuízos em função de alterações unilaterais de contrato ou então de fatores extra-contrato que nós vamos trabalhar agora. Quando a gente fala de equilíbrio econômico-financeiro, nós temos que ponderar duas circunstâncias de alha econômica que podem alterar esse equilíbrio econômico-financeiro e devem ser considerados para efeito de restabelecimento dos valores contratados. Eu estou me referindo a fatos da administração e fato do príncipe. O que é fato da administração? É qualquer ato, qualquer conduta por parte da administração pública, diretamente relacionada ao contrato, praticada, protagonizada pela administração, na qualidade de parte do contrato, e que de uma forma ou de outra encareça ou impeça a execução do contrato. Por exemplo,
Olhem só, atenção aqui. Aqui em Porto Alegre nós temos o serviço de transporte coletivo, ok? É contratado pela prefeitura junto às empresas de transporte coletivo, tá? Inclusive uma própria do município, né? Muito bem, não vou entrar no mérito. Imaginem que no contrato o município modifique uma cláusula para exigir que todos os ônibus tenham ar-condicionado. O que nós temos aí? Nós temos uma alteração unilateral de contrato. Nós temos um fato da administração. Um fato protagonizado pela administração pública na qualidade de parte contratante. Peguemos um outro exemplo. A administração contrata uma empresa para construir um posto de saúde e depois determina que não, na verdade o posto de saúde vai ter que ter uma fundação maior, a alteração unilateral de contrato. Qualquer alteração unilateral de contrato é fato da administração. São fatos protagonizados pela administração na condição de parte contratante. São circunstâncias diretamente relacionadas ao contrato. Peguemos outro exemplo. A administração pública contrata uma empresa para construir uma escola. Só que a administração pública não consegue o alvará para a construção da escola no local onde estava planejado. O que nós temos aí? Nós temos um fato protagonizado pela administração que não permite o cumprimento do contrato por parte da empresa contratada. A culpa é da administração, que como parte do contrato, não proporcionou as condições para a sua execução. Nós temos o quê? Nós temos um fato da administração. Ok? Segunda hipótese. Fato do príncipe. Fato do príncipe são todas aquelas circunstâncias protagonizadas pela administração pública, mas que não dizem respeito ao contrato. Pode ser inclusive de uma pessoa jurídica diferente da administração contratante. Pode ser inclusive de uma entidade federativa diferente daquela contratante. Vamos pensar no seguinte sentido. O município contrata uma empresa para o transporte de crianças para a escola. E aí o Estado coloca um pedágio bem no meio do trajeto. O que nós temos? Nós temos um fato protagonizado pela administração pública que não tem nada a ver com o contrato em si, mas vai onerar esse contrato. E logo, se vai onerar esse contrato, é direito da empresa contratante, da empresa contratada, melhor dizendo, obter um reajuste no valor contratual. A incidência de um novo imposto sobre os combustíveis. O aumento de uma determinada taxa sobre um bem necessário para a execução do contrato. E assim sucessivamente. Compreende-se toda e qualquer medida de ordem geral, que não diga respeito ao contrato, não relacionada diretamente com o contrato, mas que nele repercutem, provocando desequilíbrio econômico-financeiro em prejuízo do contratado. A mudança de um regime de tributação, por exemplo, e assim sucessivamente. Senhores, estes foram os contratos administrativos. Sei que a aula foi bastante intensa hoje, mas espero que as explanações tenham sido úteis. Me despeço de todos e até nosso próximo encontro.